Olha, desde que ele falou aquilo, eu senti assim um aperto tomando conta do meu peito. Sabe quando você fica assim com um mau pressentimento? Quando começa a sofrer por antecipação? Tudo bem, não era nada demais. Só que, sei lá, me deu uma palpitação, uma coisa ruim. Aquela mesma tristeza que eu sentia antes e que tinha sumido, tinha evaporado. Pois ela tinha voltado de novo, aquele medo. Sabe, aquela intuição de que, de repente, poderia... Depois da vinheta, o drama e a história completa de Miriam e Alberto. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava vivendo uma fase bem ruim da minha vida. Triste, melancólica. Andava tão deprimida. Fazia só 3 meses que eu tinha perdido minha mãe e meu irmão num acidente de carro. O pior é que éramos apenas nós 3. De modo que me vi sozinho no mundo de uma hora para outra. Até porque meu pai também já era falecido. Claro que eu tinha parentes, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai, mas todos moravam no interior. Me sentia tão só, tão abandonada. E no começo foi ainda pior, mas agora já estava um pouco mais acostumada. Eu morava num conjunto e, por sorte, tinha vizinhos muito bons que me deram apoio. Entre eles, a Rosana. A Rosana morava ali no meu bloco. Éramos vizinhas de porta e volta e meia ela vinha conversar comigo, saber como eu estava, se não estava precisando de alguma coisa. Ela me deu muita força. Nos piores momentos, foi a pessoa mais próxima de mim. Ela e o seu marido sempre me trataram assim como se eu fosse da família. Um sábado à noite, lembro que ela veio bater a minha porta. Eu convidei para entrar, ela perguntou se estava tudo bem, se eu já tinha jantado. Falei que não tinha comido ainda, que não estava nem com fome. Ela ficou me olhando com aquela cara assim, de pena, sabe? Ô, Miriam, você precisa se animar um pouco. Eu sei que é duro, mas a vida continua. Aliás, eu vim aqui para te fazer um convite. Quero que você vá jantar lá com a gente, na minha casa. Eu agradeci, mas falei que estava mesmo sem fome. Mas ela ficou insistindo. Lembro que eu falei, puxa, Rosana, obrigada de coração pelo convite, tá? Mas eu realmente não tô afim, sabe? Não tô no clima, assim, nem para sair de casa. Ela continuou insistindo. Chegou a dizer, Miriam, na verdade, foi meu irmão que pediu para eu vir aqui te convidar. Você ainda não conhece o Alberto, né? Alberto? Não. Nem sabia que você tinha um irmão. Ele então me explicou que esse seu irmão não era daqui. Morava em Guarapuava e tinha se separado não fazia muito tempo. Estava de férias no trabalho e tinha vindo passar uns dias ali na casa dela. E ainda falou mais, que ele tinha me visto ali na entrada do bloco e tinha me achado bonita. Chegou a comentar com ela. Os dois estavam juntos e feito um monte de perguntas sobre mim. Queria me conhecer. Por isso que ela tinha vindo me convidar para jantar com eles. Olha, com toda a sinceridade, não fiquei nem um pouco animada. Não estava com cabeça para pensar nessas coisas, sem contar que também estava toda desarrumada, sabe? Usando um moletom. Sei lá, eu só queria mesmo ficar em casa, deitar e dormir. Vi que ela ficou meio chateada por não ter aceitado o convite. Mas entendeu, né? Mesmo assim, falou que se eu mudasse de ideia, era só bater ali na porta da casa dela. Olha, depois que ela foi embora, em vez de deitar, eu ainda fiquei ali na sala assistindo televisão, até que pelas tantas escutei um barulho do outro lado da porta, no corredor. Até que de repente a campainha tocou. Pensei que fosse a Rosana de novo, mas no que abri a porta, me deparei com aquele rapaz segurando um prato na mão. Assim, coberto por um pano de cozinha.
Tudo bem, Miriam? Eu sou Alberto, irmão da Rosana. Já que você não aceitou jantar com a gente, ela pediu que eu trouxesse aqui um pratinho de comida para você. Olha, eu fiquei tão desconcertada. Puxa, mulher doida, não precisava. Peguei o prato, agradeci, e ele ainda ficou ali me olhando durante algum tempo. Parecia até que queria me dizer alguma coisa, mas acabou ficando nisso. Até pensei em perguntar se ele queria entrar um pouco, mas logo ele se despediu e se foi. Não sem antes me olhar assim e dizer aquilo. Bom, a gente se fala, né? Claro. Fiquei esperando que ele entrasse pela porta do outro apartamento e só então fechei a minha. Olha, não vou mentir, era um rapaz bem bonito. Bonito, simpático, educado, só que não sei, eu realmente não estava no clima, tanto que logo esqueci. E também nem toquei na comida. Estava realmente sem fome, sem vontade nenhuma de comer. Só dei uma olhada, sabe, mas deixei na geladeira para quem sabe provar depois. Somente depois que eu deitei aqui, a imagem do Alberto surgiu na minha mente de novo. Lembrei do que a Rosana tinha dito, que ele tinha me visto na entrada do bloco e me achado bonita. Queria me conhecer melhor, inclusive tinha sido por ele que ela havia me convidado para jantar. No domingo, a Rosana me ligou pelo interfone, quis saber se eu estava melhor e se tinha gostado da comida. E no fim falou, então, foi o Alberto que pediu para ligar para você. Ele está querendo dar umas voltas aí, ir ao parque, conhecer alguma coisa, né? Aí quis saber se você não estava afim de ir com ele. Fiquei em silêncio durante um tempo, pensativa. E ela voltou a falar. Vai sim, sua boba. Vai ser bom para você. Você precisa sair um pouco. E depois que você conhecer o Alberto melhor, você vai adorá-lo. Ele é uma excelente pessoa. Ai, Rosana, não sei. Será que eu vou ser boa companhia para ele? Claro que vai. Imagine. Ele quer muito te conhecer. Faz o seguinte, se arrume que daqui meia hora, 40 minutos, ele vai te chamar aí na porta. Pode ser? Olha, apesar de não estar muito animado, ela conseguiu me convencer. Tomei banho, me arrumei e fiquei esperando. Até que dali a pouco, escutei o ruído ali no corredor e a campainha tocou. Era ele. Fomos ao parque e conversamos durante todo o caminho. Ele me contou coisas da vida dele, tinha se separado há algum tempo, estava inclusive pensando em se mudar aqui para Curitiba, em busca de novos ares. Depois falou que sua irmã já tinha me contado algumas coisas sobre mim. Sabia o que tinha acontecido com a minha família, que sentia muito pela morte da... Sabe, ele já tinha deixado uma boa impressão na noite anterior, quando foi me levar o pratinho de comida. Mas gostei ainda mais do seu jeito depois daquele nosso passeio. Em nenhum momento ele me falou alguma gracinha, fez alguma piadinha, ou para usar o português bem certo, claro, não deu em cima de mim. Não agiu assim de um modo como vamos convir, né? A maioria dos homens age. Não. Agiu de um modo bem educado, respeitador. Um verdadeiro cavaleiro. Se bem que eu notei seu olhar. Isso ele não conseguiu esconder. Só que, repito, não ficou dando em cima de mim e dizendo gracinha, como, repito, a maioria dos caras fazem. Antes de irmos embora, ainda passamos numa pizzaria, ele pediu uma pizza pra gente comer lá junto com a Rosana. E quer saber? Não vou mentir. Embora eu não tivesse muita expectativa daquele passeio, fui meio que obrigada. Passar aquelas horinhas com ele me fez muito bem. Sei lá, me senti leve, me distraí. Acho até que eu estava precisando daquilo e não sabia. Porque desde que aconteceu o acidente, em que eu tinha perdido minha mãe e meu irmão, eu andava me sentindo tão pesada.
tão pressionada assim por todos os lados. Foi bom, sorri um pouco. Comemos a pizza, conversamos, rimos. Cheguei a perder a noção das horas, nem vi o tempo passar. Na hora de ir embora, ele me acompanhou até a porta e quando a gente foi se despedir, me deu um beijo no rosto. Meu Deus, há quanto tempo eu não me sentia daquele jeito, animada, sabe, até meio eufórica. Sinceramente, eu nem conseguia lembrar. Me deitei na cama e fiquei ali pensando nele. No dia gostoso que tínhamos passado juntos. Tanto que adormeci com sua imagem no pensamento. Até no dia seguinte, durante o trabalho, não consegui tirar esse rapaz da cabeça. Sabe, uma vontade de ver a pessoa de novo, de conversar. Sabe que depois de toda a tristeza que eu tinha vivido, todo o sofrimento, a vida estava, sei lá, me dando um alívio, um prêmio. À noite, depois que cheguei do serviço, ele me ligou pelo interfone. E sabe, só de ouvir aquela voz, estremeci mais uma vez. Ele querendo saber como eu estava, diz que tinha pensado muito em mim e queria me ver de novo. Então, estava pensando em te chamar para jantar comigo. O que você me disse? Jantar com você, mas onde? Sei lá. Escolha o restaurante. Pensei um pouco e falei que talvez fosse melhor se ficássemos em casa mesmo. Aí eu podia até preparar alguma coisa para a gente comer. Ele falou que concordava, podia ser, que até era melhor. Combinamos então dali a meia hora, até para dar tempo de eu tomar banho, me trocar, já que tinha acabado de chegar da rua. Como me fez bem ver esse homem de novo. E mais uma vez senti aquele tremor. Aquele arrepio gostoso quando ele beijou meu rosto. Ele ficou o tempo todo ali na cozinha comigo. E até me ajudou a cortar os legumes, a cebola, o alho. Juro, eu não imaginava que fosse me sentir tão bem, tão à vontade com alguém. Principalmente alguém que eu tinha acabado de conhecer. Parecia até que a gente se conhecia há tempos. Depois do jantar, ficamos ali conversando na sala. Ele foi se aproximando. Eu percebi o que estava para acontecer. Até que, me olhando bem fundo nos olhos, me fez aquele elogio. Você é muito bonita, sabia? Difícil entender por que uma mulher como você está sozinha. Eu, inclusive, quando te vi, eu pensei que você fosse até casado, tivesse namorado. Obrigado, mas acho que você está exagerando. Eu não sou tão bonita assim. Claro que é. Como que não? Eu tenho olhos e tenho uma excelente visão, sabia? Olha, fazia mais de 2 anos. Sabe o que são 2 anos que eu não beijava ninguém? Desde que tinha terminado meu último namoro, sei lá, fiquei tão decepcionado, porque não foi legal aquele tempo, que eu meio que resolvi tirar um tempo assim pra mim, sabe? E depois da tragédia que tinha acontecido, cheguei a pensar que nunca mais fosse me interessar por mais ninguém. De tão triste que se tornou a minha vida. E, no entanto, ali estava eu, diante daquele homem, maravilhoso, gentil, charmoso. Ele veio para o meu lado e o nosso primeiro beijo aconteceu sem que eu fizesse nada para evitar. E foi um beijo tão gostoso que foi puxando o outro, mais um outro e outro. Ficamos ali durante um tempo, mas quando vi que as coisas estavam ficando quentes demais, digamos assim, sugeri que ele fosse para casa, até porque tudo tem seu tempo, né? Ele não forçou a barra. Foi outra noite que adormeci pensando nesse homem. E dessa vez com um motivo ainda maior. A gente tinha se beijado. Não era como antigamente que
Naquela primeira vez, por exemplo, que eu adormeci pensando nele, mas não tinha acontecido nada entre a gente. Em resumo, foi assim que a gente acabou se envolvendo. Pois ele sempre ia me ver depois que eu chegava do serviço. Nossa primeira vez aconteceu ali mesmo, no meu apartamento. E foi tão especial. Mas ainda demorou um tempo. E parece até que ficou tudo melhor entre nós depois daquela noite. Eu também conversava com a Rosana sobre ele. E ela me disse que fazia tempo que não via o irmão tão feliz. E ainda acrescentou: aliás, nem ele nem você, né? Tô vendo que um tá fazendo muito bem ao outro. Você sabe que ele me falou que tá pensando em vir embora pra cá, pra Curitiba? Acho que é por tua causa. Será? Será? Claro que é, né? Olha, me fez tão bem ouvir a Rosana me falando aquilo. Realmente seria tão bom se ele se mudasse pra cá. Mas ele mesmo já tinha me dito que, mesmo querendo, não era uma coisa tão simples. Até porque tinha emprego lá em Guarapuava, suas coisas, seus filhos, principalmente. Aliás, aproveitei para perguntar nessa ocasião: e a tua ex-mulher, Alberto? Como que tá a situação de vocês? Situação? Ué, como assim? Não tem situação nenhuma. A gente tá separado. Ela tá lá na casa da mãe dela com as crianças e eu tô sozinho na minha casa. Aliás, eu já te falei, né? Domingo eu tô voltando. Começo a trabalhar na quarta-feira. Preciso resolver um monte de coisa por lá. Sabe que eu já tô com saudade por antecipação. O pior é que eu também estava. O fato é que desde que ele tinha dito que ia embora no domingo, um aperto tomou conta do meu peito. Sabe quando a gente começa a sofrer por antecipação? Só de saber que nós estaríamos longe um do outro, aquela mesma tristeza que eu sentia antes de conhecê-lo, voltou a bater forte aqui dentro de mim. Infelizmente, o dia da volta, a Guarapuava chegou. Passamos o domingo todinho juntos. E olha, foi tão difícil a gente se despedir. Eu não queria que ele fosse embora. Me senti tão sozinha. Do mesmo jeito que me senti quando perdi a minha família. De todo modo, nos falávamos todos os dias. Ele só me escrevia coisas bonitas e isso me servia de consolo. Também acabei me tornando mais próxima da Rosana, já que era sua irmã. Ela até já me tratava como sua cunhada. Por conta do seu trabalho, no entanto, o Alberto não podia vir me ver, já que trabalhava de segunda a sábado. Ficava muito corrido para ele vir para cá. De todo modo, repito, a gente se falava todos os dias e eu fiquei naquela expectativa de ele vir de novo para Curitiba para a gente ficar junto. Nem que fosse um dia. Só que 2 meses depois, antes que isso acontecesse, eu senti um distanciamento dele. Mudança do jeito de falar, na frequência com que mandava mensagem. Sabe, às vezes não respondia na hora quando eu mandava alguma coisa e tinha dias que não mandava nada, bem ao contrário do começo. Sei lá, cheguei a me perguntar, será que ele está me esquecendo? Será que ele não quer conversar comigo? Mas em tão pouco tempo. Claro que eu ficava triste, e como não ficaria? Mas aí conversava com a Rosana, ela me olhava assim, sem saber o que me dizer, né? Até porque também não sabia se estava acontecendo alguma coisa. Até que um dia, ele mesmo resolveu abrir o jogo comigo. Pensa no baque que eu senti quando ele falou aquilo. Olha, eu tenho uma coisa, viu, Meire? Uma coisa assim uma coisa meio chata para te falar. Sei que você não vai gostar, mas preciso te contar. É que eu e a Simone, a gente se reconciliou. Conversamos, enfim.
Sabe, casamento. E a gente tem uma história, né? Se bem que nem é pela gente, viu? O mais importante são as crianças. Você entende? Eu sei que é chato, mas... O que eu ia dizer? Que não entendia, que não aceitava. E apareceu uma insensível, dizendo que não me importava com as crianças, com a situação dos pais dela, separados, que ele era obrigado a ficar comigo, porque tinha despertado em mim alguma coisa. Sabe, eu não podia fazer nada. A única coisa que eu podia era aceitar. E olha, naqueles últimos tempos, quando ele ficou assim mais calado, menos presente, eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Será que ele está conversando com a ex-mulher? De repente, ela procurou por ele. Mas aí eu lembrava daquela primeira vez quando eu perguntei da situação deles dois. E ele me respondeu com tanta firmeza daquela vez. Que situação? Não tem situação nenhuma. A gente está separado. Ela está lá na casa da mãe dela e eu estou na minha casa. Sabe, ele respondeu com tanta firmeza, com tanta convicção que eu tirei aquilo da cabeça. Fiquei triste, claro. Aliás, mais triste até do que já estava antes de conhecê-lo. Fiquei arrasada. Só que em vez de armar uma cena, procurei ser compreensivo, até porque que outro remédio, né? Ele tinha conversado com a ex-mulher e os dois tinham resolvido voltar. Eram casados, né? Pensaram também nos filhos e eu tive de aceitar. Resolvi me tirar de cena. Sei muito bem a importância da família na vida de qualquer pessoa. Eu tinha perdido a minha mãe e o meu irmão. Sabia muito bem o que era se sentir perdido sem um porto seguro. Quem sabe ele estivesse se sentindo assim também, depois da separação? Embora tudo aquilo que ele tenha dito, né? Vai saber. Ninguém consegue ler os pensamentos e o que vai no coração de cada pessoa. De maneira que procurei compreender. Procurei não culpá-lo, até porque quem é que tem culpa numa situação dessa, né? Depois a Rosana me confirmou tudo o que ele tinha dito. Se desculpou, como se tivesse alguma culpa. Claro que não tinha. São coisas da vida. Foi duro saber que ele tinha se reconciliado com a ex. Voltado para ela. Mas olha, não tenho raiva dele. Não guardo nem mágoa, para dizer a verdade. Porque mesmo a gente não tendo ficado junto, ele foi uma pessoa muito importante nesse processo para eu conseguir levantar a cabeça e tentar seguir adiante com a minha vida, depois da tragédia que se abateu sobre a minha família. Por isso que, em vez de ficar magoada, sou grata a ele até hoje, que me proporcionou tantos momentos bons quando eu mais precisava. Ele me fez rir quando eu só sabia chorar. Me fez voltar a sonhar, até fazer planos para o futuro, quando eu só conseguia olhar para o passado. Sabe, esse homem, como que eu poderia ficar magoada com ele? Me estendeu a mão, me deu forças quando eu não consegui me levantar. Não deu certo entre nós. Mas e daí? Do fundo do meu coração, quero muito que ele seja feliz. Mesmo que não seja do meu lado. Mesmo que eu continue sozinha pro resto da minha vida.